Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor, nada melhor, nada melhor, nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que ler casos de terror. Agora são exatamente 1h32 da manhã de um domingo, ou melhor, de uma segunda-feira, e eu do quê? Não tenho nada melhor pra fazer porque eu tô aqui, lendo casos de terror. Eu sempre fui um grande amante do terror, seja por filmes, por livros, contos, histórias de conhecidos ou qualquer uma dessas opções. E parece que o terror sempre teve na minha vida, de uma forma ou de outra. Meu irmão mais velho tinha o costume de sempre alugar filmes aos sábados pra gente assistir, assim no iniciozinho da noite. E eu lembro que eu tinha por volta de uns 4 ou 5 anos de idade, e ele me colocou pra assistir o quê? Brinquedo Assassino. Eu não lembro qual deles, se foi 1, 2 ou 3, mas eu lembro de ter ficado com muito medo e a minha mãe teve que dormir comigo por quase um mês. Nunca mais ele fez isso. Também teve a vez que passou o novo pesadelo do Fred Krueger na Globo e eu tentei assistir e eu não consegui passar da cena que a mulher atende o telefone e a língua do Fred Krueger dá uma lambida na cara dela. E por causa disso eu passei um tempão sem atender o telefone em casa. E foi assim durante boa parte da minha infância e adolescência. Eu morria de medo dos filmes, mas mesmo assim eu assistia, eu tinha aquela curiosidade, eu tentava. E depois eu ficava sem dormir mesmo, tá? Ou então dormia de luz acesa, ou eu tava tão cansado que eu acabava pegando no sono. Mas mesmo assim eu assistia. Eu acho que eu parei de ter medo mesmo lá pelos meus 16, 18 anos. Mas depende muito do filme. Tem uns que até hoje me deixam com muito medo, mesmo eu já tendo assistido várias e várias vezes. E já que esse é o tema, nada melhor do que ler casos de terror nesse climinha de assombração. Só um disclaimer aqui antes de começar. Todas as histórias que eu vou ler foram encontradas na internet, principalmente no Reddit. E eu vou sempre citar o nome do autor da história, caso tenha. Se for um anônimo, eu não tenho como citar, não é mesmo? Então vamos para a primeira história. O cemitério. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu e meus 2 irmãos mais velhos pegávamos um atalho pelo cemitério para ir para a escola. Um dos nossos passatempos era pular por cima dos túmulos. Se alguma cova estivesse aberta esperando um caixão, tentávamos pular por cima sem cair no buraco. Eu havia me machucado e meu irmão me proibiu de brincar naquela manhã. Então, enquanto eles brincavam, eu perambulava pelo jardim do cemitério. Quando me virei, vi um homem de 1,80 m no caminho até um grande jazigo com uma pequena capela. Ele parecia estranho, perdido. Era um dia de semana, então a capela estava fechada. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão alta e tão pálida quanto ele. Ele tinha cabelos loiros e usava uma toga vermelha que cobria do pescoço até os pés. Até as mãos estavam cobertas pelo tecido vermelho. Apenas a sua cabeça estava visível. Ele me encarava tão fixamente que eu fiquei paralisada de medo. Eu tentei me virar e correr, mas algo não me deixava. De repente, meu irmão apareceu e perguntou o que eu estava fazendo. O que quer que fosse me libertou e eu consegui me virar para olhar para o meu irmão, e quando virei de volta o homem não estava mais lá. Mas não tinha para onde ele ter ido. Meu irmão, claro, não acreditou em mim. Ele me levou até o portão da capela onde o homem estava parado. O portão estava trancado, meio enferrujado, cheio de teias de aranha. Meu irmão me repreendeu e me disse para parar de mentir e que tínhamos que ir para a escola. Eu estava irritada por ele me chamar de mentirosa e ainda com medo do homem que desapareceu diante dos meus olhos. Então eu corri, chorando porque ele não acreditava em mim e me escondi atrás de uma lápide. Quando eles vieram me procurar, senti alguma coisa segurar meu pescoço. Eu não podia movê-lo. Eles me acharam e me levaram para a escola sem conseguir mover o pescoço. Somente quando o médico me deu um relaxante muscular foi que eu voltei ao normal. Eu nunca tinha sentido uma dor como aquela. 46 anos depois e casada há mais de 20 anos, eu deitei na minha cama ontem à noite. Meu marido deitou ao meu lado. Estávamos conversando quando ele se virou para mim e apoiou a cabeça no braço. A luz do quarto estava apagada e o abajur nos iluminava as costas. Ele olhou para mim e o rosto daquele homem de 46 anos atrás se misturou com o dele.
O rosto do homem que assombra os meus sonhos desde os 8 anos. E agora, ele estava de volta. Olha, eu nem sei o que achar sobre essa história. Isso daí é quase coisa assim de pesadelo. Você sonhar com uma pessoa que você viu quando era criança há tantos anos e do nada você tá lá no seu momento mais íntimo, mais banal da vida com seu marido. Você olha pra ele e você vê uma outra cara que não é a dele. É meio tenebroso. Eu não sei o que faria no lugar dele, não. No lugar dela, quer dizer, né? Porque é uma mulher contando essa história. E você? O que você faria? A segunda história que eu vou ler chama Quem Procura Acha. É uma história publicada no Reddit pelo usuário Caos Terroso. Bom, sou nova aqui e faz uns dias que sonhei que alguém entrava no meu quarto e sentava na cadeira da mesinha de estudos que fica bem ao lado da minha cama. Era um sonho muito agonizante e assim que ele olhou para mim, eu acordei com muito medo. Não consegui abrir o olho na hora que acordei por medo de ser verdade e realmente ter alguém olhando pra mim bem perto do meu rosto. Eu sempre durmo virada pra cadeira, então meu rosto fica bem próximo a ela. Meu coração estava batendo tanto, e eu não entendia o porquê. Era só abrir o olho e ver que não tinha nada. Comecei a rezar e criei coragem para abrir o olho, mas como eu tinha apertado ele com muita força, minha vista demorou muito para voltar a ver normal. E assim que eu abri ele, vi tudo muito escuro e quase tive um infarto ao ver que tinha algo realmente, não na minha cadeira, mas sim na minha mesinha de estudos, sentado meio que o L de Death Note. Na hora, eu só me mexi rápido e olhei tentando enxergar e vi que não se passava de uma bolsa de costas preta com roupas em cima. Parei do li, hein? O mais estranho disso é que o tamanho da bolsa não batia com o tamanho da figura que eu tinha visto de relance. Peguei meu celular, liguei a lanterna e fui ligar a luz do quarto para dormir com ela acesa. Depois disso, comecei a procurar histórias de terror e relatos. Até baixei o Reddit porque eu vi algumas coisas vindo daqui, para ver se tinha algo parecido. Claro que existem muitas respostas lógicas para tudo isso. Mas quando criança, eu também costumava ver pessoas no lugar de objetos quando olhava de relance. Muitas vezes, brincando sozinha ao redor da minha casa, eu passei correndo pela garagem e vi coisas como um menino com roupa e chapéu da época dos anos 50, com seu cachorrinho. Olhei de novo e lá estava só um saco de cimento encostado na parede. Passei por uma mulher muito triste de vestido branco, simples, descalço olhando para mim, e quando parei para olhar de novo, era um pilar de parede. As alturas, cores e formas nunca batiam. Além de que, naquela época, eu também escutava algumas vozes de tarde ou de tardezinha. Um dia, deitada na cama lendo um livro infantil, eu escutei um sussurro no meu ouvido contando: 3, 4, 5, 6. Isso foi bem rápido. Fiquei confusa na hora e olhei ao meu redor, mas não tinha nada. Outra vez brincando, também fui mexer em umas coisas no quarto da minha irmã enquanto ela não estava, e antes de pegarem uma caixinha bem bonita, eu ouvi um Não. Na hora, eu achei que tinha sido minha mãe, mas estava tudo em silêncio. Logo depois de pegar e tentar abrir, eu acabei quebrando a caixinha. Depois que essas coisas aconteceram comigo, eu sempre tive muita curiosidade e vontade de saber mais sobre fantasmas e coisas sobrenaturais. Até que um dia, uns 4 anos atrás, meados de 2019, era outubro, e eu sempre adorei ver vídeos de fantasmas nessa época do ano. Passei o dia vendo os vídeos de relatos assombrados do canal Assombrado. Foi literalmente o dia inteiro. Já era umas 6 da tarde e eu estava com sede. Então levantei do quarto da minha mãe, onde eu passei a tarde inteira assistindo, fui até a cozinha beber água e do lado da cozinha tem um quarto com uma janela grande que dá direto para ver a garagem. Estava eu, de frente para o gela-água bebendo meu copo d'água, virada olhando para a janela da garagem quando vejo uma mulher de cabelos longos, pretos e camiseta branca passar na garagem. Me arrepiei. Ela estava olhando fixo para frente e passou por uns lençóis estendidos fazendo com que eles se mexessem ao ponto que ela passava devagar. Na mesma hora eu corri achando ser a minha irmã que tinha acabado de acordar. Estava ansiosa para contar as histórias de terror que eu tinha visto, para ela ficar com medo na noite na hora de trabalhar. Assim que eu chego na garagem, não tinha ninguém. A garagem era fechada. O
único lugar que tinha para sair ou entrar de lá era pelo lugar que eu tinha passado. Eu fiquei extremamente confusa na hora. Olhei para os lados e fiquei, ué, acabei de ver a Babi aqui. Voltei e saí procurando por ela, no intuito de falar algo como: que tipo de teletransporte doido foi esse, menina? Mas quando eu perguntei pela minha irmã para os meus irmãos jogando na sala e com minha mãe mexendo no celular no quarto, eles responderam a mesma coisa. Tá dormindo ainda, não acordou não. Na hora eu ri e disse: oxe, eu acabei de ver ela na garagem. E fui no meu quarto, e para o meu espanto minha irmã estava dormindo ainda, com uma roupa de dormir vermelha. Na hora, eu me gelei e fiquei meio incrédula com o que tinha acontecido. Olhei pela casa e disse à minha mãe: acabei de ver uma menina de blusa branca aqui em casa. Achei ser a Babi, mas ela tá dormindo. Nisso a minha mãe anda comigo pela casa e diz: não tem como alguém ter entrado aqui, as portas estão fechadas. Depois disso, eu achei que já estava atraindo fantasmas a entrarem na minha casa por tanto assistir vídeos de fantasmas. Então parei de assistir de vez e desde então só assisto um ou outro perdido por hora. Essas foram as únicas coisas sobrenaturais que aconteceram comigo. A única coisa que eu não consigo explicar de forma lógica é a última. Minha irmã era a única da família que tinha cabelo liso e preto da minha casa. Olha, eu vou confessar que essa história me arrepiou um pouquinho, mas é por causa da questão da garagem. Aqui onde eu estou sentado, eu estou vendo a minha garagem, está tudo escuro, e fora ali as frestinhas do portão que dão pra rua, tá tudo um breu. Então se passar alguma coisa aqui eu me cago, tá? Mas assim, é uma história comprida. Assim, tem aquela coisa ali dela ver pessoas onde não tinham pessoas, que podem realmente ser fantasmas, não vou julgar se forem. Ou pode ser só a pareidolia mesmo, pregando peças nela. Pra quem não sabe, pareidolia é aquele negócio de você olhar pra tomada e enxergar uma carinha, olhar pra um pão tostado e enxergar uma santa. São essas coisas que a sua mente tenta associar com uma imagem que você conhece quando você tá vendo algo mais abstrato. Eu já cansei de ver saco plástico na rua achando que era um gato estatelado, mas era só um saco plástico, tá? Isso acontece mesmo. A próxima história que eu vou ler é Casa Antiga, do usuário do Reddit Brothers Bro. Era um fim de semana tranquilo e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estalando, encanamento velho fazendo barulho de demônio, isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho e tendo uma família bem barulhenta na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindos do interior das paredes. Era de noite e eu estava assistindo Netflix, Final Space eu acho, ou qualquer outra animação do catálogo. Estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto de cima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, a minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno, e ainda neste corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga que tinha um rangido bem característico. Essa escada leva para o sótão. Falando assim parece até um clichê de filme de terror, mas na verdade é só um quarto onde jogamos toda a bagunça. Nesta época, o sótão era bem abandonado. Só um monte de caixa, cômodas velhas cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Hoje nós pintamos as paredes e transformamos lá em um quarto de hóspedes. E ficou até que bem legal. Mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão. Era como se algo pesado caísse no chão. Algo bem pesado. Mas logo descartei a possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez. E depois mais uma e mais uma. Claramente eram passos. Pensei ser o meu gato, o Miau. Ele sempre dava um jeito de me assustar. Mas logo descartei a hipótese, dando que ele estava dormindo no canto do meu quarto em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, altos. Eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada. Então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinho em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Só poderia ser alguém ou algo que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei tentando fazer o maior silêncio possível.
Fui até a porta e tranquei. Fiquei parado ali olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 minuto em que eu estava ali encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram, e agora ainda mais altos e mais rápidos. Eles andaram da esquerda para a direita como alguém andando em círculos, mas agora eles não pararam no sótão. Começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era tão alto e parecia vir de algo tão grande com tanta raiva que parecia que a escada iria desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Aquilo desceu as escadas, deu um passo no corredor e silêncio. Plantão do usuário Giop. Num hospital bem antigo do interior, eu descia para o conforto durante a madrugada para dar uma dormida. E percorrendo um corredor bem grande com luzes apagadas, eu ouvi no centro obstétrico onde fazem os partos, os gritos de uma mulher parindo. Pensei em lhe dar uma mão porque parecia um parto bem difícil pela gritaria, mas fui entrando de sala em sala e todas estavam com as luzes apagadas e vazias, até que eu cheguei na sala de parto maior no final do corredor. Ao abrir a porta, os gritos que vinham dali pararam, e a sala vazia e com luzes apagadas. Subi correndo de volta para longe dali, e não dormi mais naquele conforto por algumas semanas ainda com medo de passar naquele corredor. Com o tempo, eu voltei a andar por lá sem medo e sem ver nada, mas todo mundo do plantão noturno de lá tem uma história parecida para contar. O próximo conto de terror que eu vou ler é ficcional. Chama Buraco, do Lucas C. Lima. O Lucas é um autor de terror e suspense brasileiro e no Twitter ele costuma publicar microcontos aterrorizantes. Então, se você quiser ir lá e seguir ele, aqui fica a minha dica. O arroba dele é LL de Lima. Um buraco surgiu no chão da minha sala de estar mês passado. Tinha o tamanho de um punho fechado. Tentei ver o que tinha lá dentro com uma lanterna, jogar uma moeda e escutar quando ela chegava no fim, mas parece que o buraco não tinha fundo. Tentei tapá-lo, mas como não tinha fundo, encher de cimento não funcionava, então eu colei outro piso por cima. Na manhã seguinte, o piso havia sumido e o buraco estava maior. Agora era do tamanho da minha cabeça e eu continuava sem conseguir ver o que havia no fundo. Decidi que o melhor era ignorá-lo por hora, então só coloquei um tapete por cima e funcionou por um tempo. A regra em casa era clara: nunca pisar no tapete. O primeiro a cair foi meu filho. Não vi quando aconteceu, só escutei seus gritos se afastando quando ele pisou em falso e caiu lá dentro. O buraco agora estava muito maior, ocupando por volta de 3 metros de diâmetro, quase a sala inteira. A única pessoa que conseguia ver o buraco era eu. Então, quando minha ex-esposa veio procurar o nosso filho aqui em casa, ela caiu junto dele, e eu vi o buraco crescer de tamanho novamente. Aconteceu mesmo com qualquer pessoa que eu chamava para me ajudar, alimentando ainda mais a abertura sem fim. A sala inteira foi tomada pelo buraco, me deixando agarrado por dias em um espaço onde mal consigo sentar com as pernas balançando no vazio. Não sei quanto tempo eu vou aguentar até cair, mas a cada hora que passa eu fico mais tentado a me jogar. No fundo da escuridão, eu escuto vozes deles que caíram antes de mim, me chamando. Não sei se são reais ou delírios. Não importa. É uma questão de tempo até eu pular. A próxima história é Papagaio, também do Lucas. Meus vizinhos tinham visitas constantes da polícia por causa dos gritos de socorro ou me ajuda que as pessoas achavam vir da casa deles. Sempre acreditaram que isso era culpa do papagaio. A polícia nunca encontrou evidências de algo mais sombrio. Fiquei triste quando eles se mudaram levando o papagaio junto. Eles eram meu bode expiatório favorito. Agora eu vou ter que arranjar um jeito de calar a boca das pessoas que eu tranco aqui em casa. O Lucas tem alguns livros publicados. Eles são Um Olhar para o Abismo, O Deus Pálido, Filhas da Serpente, O Deus de Ontem e 7 Pecados Sombrios.
Todos estão disponíveis para compra na Amazon, então se você gosta do gênero e quer apoiar um autor nacional, fica aqui a minha recomendação. E a próxima e última história que eu vou ler se chama Correntes. Meu irmão morou em um apartamento bem antigo do centro da cidade. O lugar era grande, bem iluminado e arejado, com janelas grandes. Piso de madeira bem cuidado, portaria 24 horas, mas curiosamente o aluguel era muito barato. Algumas semanas depois que ele se mudou, começou a ouvir alguns barulhos de madrugada, como se fossem correntes se arrastando. Mas ele não ligou. Achou que pudesse ser na rua, alguma obra ou coisa assim. Mas toda noite era a mesma coisa. Por volta das 2 da madrugada vinham os barulhos de corrente de um lado para o outro. Ele começou a notar que alguém estava mexendo nas suas coisas. Encontrava livros fora da estante em cima da mesa, louças fora da pia. Ele até pensou que alguém estava invadindo o apartamento enquanto ele dormia, então colocou várias trancas novas na porta. Mas essas coisas continuaram acontecendo. Todo dia quando acordava, as coisas na sala e na cozinha sempre estavam bagunçadas. Ele encontrava a louça que tinha deixado na pia no chão da sala, a porta da geladeira aberta, a televisão ligada, livros jogados no chão, cadeiras de cabeça para baixo, porta-retratos quebrados. Numa das noites, ele ouviu barulho de corrente se arrastando de um canto para o outro no apartamento, seguido por passos e coisas sendo arremessadas. Então ele resolveu ir verificar. Ele abriu a porta do quarto e acendeu todas as luzes, mas não encontrou ninguém lá. Só as coisas dele espalhadas por toda a casa. Ele colocou tudo de volta no lugar, e quando apagou as luzes para voltar para o quarto, viu 2 silhuetas de pé próximas à janela. Estava escuro demais para conseguir distinguir os seus rostos, mas ele tinha certeza de que estavam olhando para ele. Então, uma voz atrás dele gritou: Saia da minha casa! Ele correu para o quarto e começou a rezar. O barulho das correntes e coisas arremessadas ficou mais alto e mais forte do que nunca. Ele ouvia batidas na sua porta. Ele nunca teve tanto medo quanto naquela noite, e ele não conseguiu mais dormir. E assim que amanheceu, ele ligou para a imobiliária dizendo que queria devolver o apartamento, que não ficava lá nem mais um dia. Foi então que a corretora lhe contou que ninguém consegue morar ali por mais do que alguns meses. E essas foram as histórias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Você sentiu aquele friozinho subindo a sua espinha? Então, eu também senti. Acho que era essa a ideia, né? Se vocês gostaram desse quadro, por favor me avisem, porque eu vou ficar muito feliz em ler mais histórias como essa. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus, no dia 12 estreia Franklin, uma série baseada em um dos 4 pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, interpretado pelo Michael Douglas. E no mesmo dia o filme Argylle, um filme de ação e aventura do mesmo diretor de Kingsman, com Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Ariana DeBose, Dua Lipa e John Cena. No Disney Plus temos Iwaju, uma nova minissérie de animação que parece estar lindíssima, que homenageia a cultura africana. Ela tem um estilo meio afrofuturista que lembra um pouco ali de Wakanda e parece ser bem legal. Além disso, Iwaju na língua Yorubá significa o futuro. No Max, temos uma nova minissérie chamada O Simpatizante, uma série de espionagem com Robert Downey Jr. que parece ser bem interessante. Na Netflix, temos a 2ª temporada de Heartbreak High e o filme Uma Parede Entre Nós, que parece ser fofinho e perfeito para os emocionados. No Prime Video, hoje estreia Fallout, a adaptação da aclamada franquia de videojogos da Bethesda, que tem um ar retrofuturista e apocalíptico e parece ser bem interessante. No Star Plus temos o filme Grandes Hits, que tem uma premissa bem interessante. Ela perdeu o namorado e ao escutar algumas músicas específicas ela consegue viajar ao passado. É um filme de drama e romance, mas que despertou meu interesse. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos A Paixão Segundo GH,
um filme baseado na obra homônima de Clarice Lispector, com a Maria Fernanda Cândido e a Samira Nankassa. O Sabor da Vida, um filme francês com a Juliette Binoche, que parece ser no mínimo apetitoso. Ghostbusters, o Apocalipse de Gelo, uma continuação do filme de 2021 com Paul Rudd, McKenna Gracie e Finn Wolfhard. E Evidências, o filme do Fábio Porchat com a Sandy, baseado na música hino de qualquer karaokê depois das 2 da manhã. E é isso. Boa vida pra vocês.